altura também, não? Acho que tá Ô, gravando. Yuri, Ah, pô, não sei, até porque se a gente se juntar, por exemplo, eu tava olhando no Meet ontem, os preços do Meet, se eu não me engano, são US$ 8 por mês pra gente conseguir gravar e ter o pacote premium, né? US$ 8 dá R$ 40, a gente divide dá R$ 12 pra cada, basicamente, R$ 13 pra cada, então a gente poderia fazer isso tranquilamente, mas enfim, se a gente conseguir pelo Meet, não tem porquê. ô pessoal, antes que eu esqueça, rapidinho, aqui, não chegou nada para vocês não, né? Não, sabia que você ia falar isso. Gente, eu não sei o que está acontecendo, porque assim, Nem pro Yuri, o Yuri mora aí. Pois é, quando eu mexi com isso, estava na época da greve dos Correios ainda, mas já acabou, né? Tem um bom tempo. Então, Não, moço, não enfim, vou faz cobrar de sentido, cara, novo. porque eu já pedi várias coisas pela internet, pedi, tipo assim, coisa semana passada, já chegou. Pois Meu é, irmão também. Meu irmão pediu coisas da China e já chegou. é isso. O que ele pediu? Celular e ele tá vendendo. Ele foi taxado? Não, nenhuma vez. Nossa, top. É o Ike, Beleza, né? galera. Ei, Ike. na verdade era pra ser Ike, mas acabou Top. ficando Eike, porque vai complicar menos. E aí, galera, vocês fizeram anotações? Não, eu só grifei algumas partes aqui, mas não cheguei a anotar nada, não. Só grifei. Mas eu gostei muito do conto. Eu Eu gostei também. também. Vocês já começaram a gravar? Sim, tá gravando. Alguém que começa a falar? Começar falando? Cara? Quem vai começar? Eu não. Eu acho que quem Então, escolheu o ponto tem que sempre começar falando. Eu acho que a gente tem que estabelecer isso de regra. não necessariamente. Velho. É, Eu escolhi esse conto por coincidência, gente. Eu não. como é que você escolheu ele? Não, só saí pesquisando assim, bons contos e tal, e achei ele. Bons É, tipo isso. E acabou que aconteceram várias coincidências nesse conto, né? Primeiro que o cara é amigo de Borges, né? E é argentino. Verdade. E outra coisa que é uma coincidência, esse cara, eu dei uma pesquisada sobre ele, né? O Santiago da Borges. Ele tinha um grupo, tipo um grupo secreto, com mais dois amigos dele. Era um grupo de 3 pessoas, igual nós. Sério? Sério. E nesse grupo, eles faziam discussões sobre literatura e escreviam também. E um dos caras era o irmão dele, da Bob, e outro cara era outro literato lá da Argentina. E aí, eles abriram uma exceção para, em alguns encontros, eles chamaram o Borges para ir conversar com eles e também escrever. Que louco. E aí, e esse cara, outra coisa sobre ele, que é curiosa, ele não queria publicar nada. Ele achava que a literatura tinha que ser uma coisa mais particular possível. Tanto é que ele não publicou. É o Borges mais os amigos dele que fazem as publicações dele e divulgam ele para o mundo, né? E ele tem poucas assim, comparado a outros os escritores, ele tem poucas criações dele, né? Mas as que ele tem parece que são muito boas. E Nossa, moço. são naquele gênero de literatura fantástica, tipo o Borges mesmo. E ele também aborda muito o tema da morte e tal. E aí a outra coincidência é a questão do cara ter caído do cavalo, igual no conto do Borges. Nossa, verdade, hein, moço? Porque aconteceu idêntico, né? Idêntico assim. Aconteceu uma situação muito parecida, né? Que no Borges tem uma reviravolta lá com o cara caindo do cavalo. E nesse Verdade. conto também, né? Depois que ele cai do cavalo e o cavalo foge, que ele começa
virar um homem vegetal lá. Interessante. Eu sempre gosto de saber sobre a vida do autor. Vocês também, né? Eu acho legal, sabe? Tem umas coisas tão interessantes, né? Na verdade, eu nem achei tanta coisa sobre ele. Deve ter alguma biografia mais completa, né? Algum livro, alguma coisa assim. Aham, muito Mas legal. eu não consegui achar tanta coisa, não. Porque ele é meio desconhecido mesmo. Eu só vou abrir um parêntese rapidinho aqui. É 1 minuto. Depois vocês deem uma lida naquele link que eu enviei lá, da revista Veja, falando que o Borges plagiou o Machado. Você chegaram a ver isso? Não, né? Eu vi, mas eu não dei muita atenção para aquele texto, não. Será que é Não, verdade aquilo? você leu o texto? Eu passei o olho, eu não li Dá todos uma os detalhes, lida. claro. Dá uma lida. Eu também, eu particularmente, acho que o Borges não plagiou. Só que, assim, são coincidências muito interessantes, sabe? E aí eu acho que só confirma pra gente o quão genial o Machado também era, né? Porque, assim, bem anos antes de Borges ainda, ele ter pensado uma coisa que o Borges praticamente fez a mesma coisa também, né? Então achei bem legal. Depois dá uma lida lá. Também acho que plagiou, não, sabe? Mas o cara tem uns argumentos muito interessantes. Mas não dá para afirmar 100% de certeza que foi um plágio. Não, enfim. Mas achei legal porque eu não li o conto do Borges, mas eu já li o Memórias Póstumas, né? Então eu lembro daquela parte de Memórias Póstumas, entendeu? Pois é, tem que ler mais Machado. Já li pouca coisa dele. Eu vou ler esse texto que você mandou. Vou pegar pra ler depois que a gente... Oi, gente, Lá na temos que autoescola. ler. Quando eu Machado chegar na é autoescola, eu vou genial, ler. né? E ele tem muita coisa, né? Não é pouquinha coisa assim, não. Tem bastante Verdade. coisa. Mas, gente, É, Gente, eu confesso que quando eu comecei a ler o conto, na primeira linha, assim, eu já fiquei com a sensação, tipo, o que é isso que eu tô lendo, cara? Eu não entendi nada a primeira vez que eu li o primeiro parágrafo. Tive que e ler umas 3 vezes pra assim, entender, para entrar no clima do conto. Mas mas deu certo. assim, sabe a coisa que o Yuri comentou na última reunião nossa? Foi que, tipo assim, parece que quando o conto é bom, você já percebe de cara, né? Que, Uhum. assim, você vê pela forma que o autor escreve, que é uma forma bem única, assim. E aí você já vai percebendo, assim, que esse negócio é bom, vai ter coisa boa aqui. E é desde e o conto, como a discussão que a gente teve da última vez, o conto, ele é, assim, preciso desde o início, né? Ele não fica enrolando a gente muito. Então, desde as primeiras palavras, assim, elas têm um sentido forte, assim, e, e eu acho que eu senti alguma coisa desde quando eu comecei a ler esse conto, né? eu E, achei. e a forma como o autor escreve me impressionou bastante, assim. Ô, gente, As palavras que ele eu quero usa. fazer um negócio interessante dessa vez. Pode terminar, Ian, pode terminar. E, tipo assim, ao mesmo tempo que dá para entender, porque não é uma coisa que é difícil de entender, parece que as palavras que ele usa são bem difíceis também. Eu senti essas duas coisas, assim, que ele usa as palavras menos usuais e com uma beleza assim poética nas palavras, que lembrou um pouco também aquele o textinho que a gente leu, né, de teoria, que lembra da poesia, né? O conto é o que mais lembra, mais próximo da poesia, só que é em forma de prosa, né? E aí eu senti essa poesia ao longo do conto e com as palavras mais complicadas, mas que dava para entender, sabe? A mensagem que eu estava transmitindo. E aí? Vocês dois queriam falar? Não, eu ia falar que o conto também me chamou atenção desde o início e
E eu confesso que, de início, eu falei, nossa, esse conto parece ser bem pessimista. Uhum. A abordagem que ele vai fazer, né? Nos 2 primeiros parágrafos, quando ele fala assim, por exemplo, nunca se diga, esgotei o padecer. Esta dor não pode ser superada, pois sempre haverá mais sofrimento, mais dor, mais lágrimas a tragar. Não há esperança para o coração do homem. Está entre aspas aqui, que eu acho, inclusive, isso aqui é um versículo, tá? Porque ele faz umas referências bíblicas também aqui. Ele fala da luta de Jacó com o anjo e outras coisas. Mas quando eu terminei o conto, eu fiquei pensando se realmente era um conto pessimista. Eu acho que eu tive outra visão no final do conto. E é interessante porque, assim, é aquela questão das lacunas, né, que o conto tem, que ele não vai te explicar tudo, que o próprio Cortázar falava também. A gente não sabe por que essa personagem ela tinha essa visão tão desesperançosa, pelo menos durante o momento aqui da vida dela, né? Ela ficou assim. E eu fiquei muito pensativo nisso. Eu não sei por que, gente, esse conto me lembrou Edgar Allan Poe. Eu não sei. Eu achei uma Tem, coisa assim, um pouco gótico, mas eu faz acho que sentido. ele tem uns elementos que flerta com gótico, sabe? Com fantástico também. Essa questão de se passar parte dele no cemitério. Eu gostei muito mesmo. Tem, ô Anderson, no lugar, nas coisas que eu li sobre o autor, eu vi que tem uma inspiração, assim. Eu não sei se a inspiração condiz com as datas, né? As datas que o Edgar Allan Poe escreveu, mas tem uma aproximação com o Edgar Allan Poe e com o Horácio Quiroga também. Olha que legal. Pelo que os críticos falam desse autor, eles veem uma aproximação, assim. Olha que legal. Porque eu realmente eu não sei por quê. Eu acho que por esse tom, de certa forma, sombrio, sabe? Que tem na narrativa do Poe, a gente lê e tem sempre aquele mistério, como se tivesse. Como se a vida fosse um grande mistério, sabe? Eu vejo muito isso do Poe e vi aqui nesse conto também. Mas, mas legal, saber. Muito interessante. Eu vou Gente, o que comentar eu um ia pouquinho aqui, falar, então. deixa eu falar um negócio, né? O que eu queria falar eu não sei se vocês vão querer, mas talvez eu ia sugerir para a gente inverter um pouquinho uma coisa nesse encontro. Da gente, desde agora, já tentar, tipo assim, extrair igual a gente faz nos outros encontros, né? Ao final do encontro, a gente fala, o maior aprendizado, ou uma coisa que te marcou no ponto, a gente faz, por exemplo, uma agora, a gente fala desde então, antes mesmo de discutir outros pontos, a gente já fala um ponto específico que marcou geral agora e a gente pode repetir no final também. Ou se a gente quiser manter só esse primeiro no início, pode até servir de comparação, né? A gente faz um agora recém término de leitura e vai ter uma breve discussão e a gente pode, quem sabe, reconsiderar o ponto, reforçar ele ao final do encontro, o que vocês acham? Assim, a gente já falaria desde então, seja uma parte que marcou, ou um aprendizado que você tirou, ou algo que você percebeu. O que vocês acham? Tem uma parte aqui que eu achei. Aliás, o conto tudo é interessante, mas vou falar. Eu gostei muito do desfecho, tá, gente? Achei o desfecho genial. E tem uma parte que, pouco antes do desfecho, quando aquele cara ele escuta os passos e um cara chega querendo desenterrá-lo, eu acho essa parte muito boa também, sabe? A gente meio que pensa assim, né? O cara talvez vai conseguir salvá-lo e tal. Mas ele fala assim: olha, se me tirar da terra como homem, já não tenho nada. E me mata como vegetal.
se quer assistir à vida e não ser meramente policial, não mate este modo de existir, que também tem algo de grato, inocente e desejável. Esse trecho marcou muito, sabe? Assim, eu li, parei, fiquei pensando. E aí eu não sei se eu viajei demais. Eu fiquei pensando assim, eu fiquei pensando numa pessoa que tinha morrido há pouco tempo, por exemplo, num corpo recém-morto. Se existia alguma consciência nesse momento ali, sabe, pós-morte. E é engraçado que o livro que eu estou lendo da Ellie Smith, O Hotel Mundo, tem um negócio muito parecido com isso aqui. Que tem uma mulher lá, a mulher está morta, né, no caixão, e a alma dela conversa com ela mesma dentro do caixão, sabe? E ela tem uma consciência, mesmo morta, ela não perdeu totalmente a consciência, ela esqueceu muita coisa, mas ela tem uma consciência ainda. Então eu fiquei pensando nisso. Se existiria uma consciência pós-morte, sabe? Eu sei que eu viajei mais, talvez, mas eu fiquei... Viajou não, moço. Viajou não. Isso me deixou, assim, pensativo. Eu ia falar Sabe? que as duas coisas que me impressionaram mais nesse ponto, acho que tem muito a ver com o que você falou aí, porque dois temas que ele aborda e que ele une os dois, que são temas muito complexos de falar, né? Primeiro, a questão da morte, né? Que eu acho que ele fala sobre isso no conto, apesar de que se a gente tiver uma leitura muito superficial, a gente não vai perceber muito como que ele está falando assim da morte. Mas se a gente pensar bem, a gente vê que ele tá o tempo todo lembrando da morte, falando sobre a morte, e a descrição que ele faz do corpo do cara ali no chão, mas além da morte tem uma questão assim da natureza também que ele coloca, que é uma coisa que eu achei genial também. Ele, ele tem um olhar assim para aquela coisa que a gente passa sempre despercebido, sabe? Igual essa parte que ele fala assim, se retirasse ele já não seria homem, mas poderia tirar a vida dele como um vegetal também, ou como uma planta, sei lá. Essas duas partes, essas duas temáticas que ele coloca, me impressionaram muito, assim. Porque, assim, é aquela questão que a gente discutiu da última vez também, né? O conto, ele pode ser bom falando de qualquer tema, né? Desde que o autor seja um cara foda, assim, né? E ele consegue usar a natureza a seu favor, assim, no conto, descrevendo umas coisas que a gente não para pensar, sabe? Então, acho que não é viajar muito falando assim, pensar na questão da morte relacionada a esse ponto, não. Concordo. Yuri? Gente, uma parte que me marcou muito, que na verdade ela mais me deixou curioso, sabe? Me deixou pensativo. Tipo, que exatamente isso aqui quer dizer, sabe? E é o que o Enon falou, às vezes se a gente lê o conto de uma forma muito superficial, tem muita coisa que a gente não vai pegar. A maioria desses contos, na verdade, que a gente tem lido, se aplica essa regra também, né? E eu senti isso mais uma vez, que principalmente a partir dessa parte que ele cai no chão, né, cai do cavalo, principalmente a partir de quando começa essa questão do vegetal, eu sinto que ainda tem muita coisa ali que eu ainda não entendi muito bem, sabe? E ainda mais depois que o Anderson citou o negócio lá de... que eu também cheguei a sentir isso, mas eu não consegui expressar, não consegui transformar isso em pensamento claro.
foi quando ele diz que o conto começou muito pessimista e terminou com uma impressão um pouco diferente. E eu acho que a forma como ele estava se entregando, né, é como se ele estivesse fazendo alguma confissão, é como se ele estivesse fazendo algum tipo de declaração de amor à natureza, basicamente. Né? A gente meio que termina de uma forma um pouco diferente do que começa. Tanto que assim que eu comecei a leitura do conto, as primeiras palavras que eu escrevi foi complexidade de palavras, severidade, pedidos insistentes, tortura, dor. Então foram as primeiras impressões ali dos primeiros parágrafos que eu tive. E realmente o final do conto não termina desse jeito exatamente. Mas a parte que me marcou muito, que me deixou curioso, foi essa assim. Ó. Eu acho que é assim que ele cai do cavalo, né? Que ele fala que é uma maldição. Ele fala: sem maldizer meu destino, pois a maldição se gastara em minha boca e já não representava nada. Pois essa maldição for em mim como que a prova de gratidão que oferece a vida, um ser constantemente agradecido pela prodigalidade com que o mima uma existência abundante em dádivas. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que essa é uma das frases mais enigmáticas do conto. Porque, tudo bem, ele tá lá. Aí como é que é o nome do negócio que acontece com ele? Hemiplegia, né? Que, se eu não me engano, é uma paralisação de um dos lados do corpo. Eu pesquisei rapidamente. Daí aconteceu aquilo e ele, por um momento, julgou ser uma maldição. Mas essa frase, eu acho que ela me deixou muito curioso, cara. Uma prova de gratidão que ele, né, que esse ser oferece à vida. E esse ser, ele se sente agradecido pela prodigalidade que a existência mima ele. Então, tipo assim, ele é um ser que está numa existência rodeado de prodigalidades, de benefícios, podem ser coisas superficiais, podem ser coisas, não sei, a gente não sabe exatamente o que ele está falando, né? Mas um ser que é mimado nesse sentido material, ou não sei se é material, mas que ele de algum modo se sente agradecido por isso, e desse modo, ele, como prova de gratidão à vida, julga, sabe? Eu não entendi muito bem, mas ao mesmo tempo eu me senti muito atraído por essa parte. Pois essa maldição for em mim, como que a prova de gratidão que oferece a vida. Eu não sei se é isso exatamente o que quer dizer, mas como prova de gratidão que ele queria demonstrar à vida por todas as prodigalidades da existência abundante dele, ele talvez tenha começado a ver essa maldição de uma forma diferente, né? Talvez seja até por isso que ele tenha começado a se comportar de forma diferente assim que ele caiu no chão. Vai ver seja exatamente esse o motivo que a gente viu essa transição tão sucinta, como o Anderson citou, entre pessimismo e, quem sabe, até um certo apreço à natureza, né? O que vocês acham sobre essa parte? Eu acho que a queda do cavalo, o Eno até citou que no outro conto do Bosch tinha isso também, talvez tenha desencadeado nele a epifania, né? Fez com que ele começasse a enxergar as coisas de forma diferente. Eu acho que essa leitura do conto, pelo que está parecendo, ela é possível também. E aí tem um negócio interessante aqui, gente, que eu acho que comprova esse estado dele intermediário, que ele tinha uma consciência ali ainda, no parágrafo, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Do parágrafo depois desse que você lê agora, tá, Yuri? Fala assim no finalzinho dele, olha, e isso terá determinado o sono que precedeu minha morte. Vocês repararam que tanto a palavra sono quanto a palavra morte, elas estão entre aspas? Peraí, é no quinto parágrafo mesmo? É o quinto parágrafo. Esse parágrafo começa assim... Começa como parágrafo. Como o chão em que caía a um lado do caminho era duro, e como eu podia ficar muito tempo ali, mal conseguia me mover. Acharam? Uhum. No final desse parágrafo. Não acaba. É no final desse parágrafo, olha, que ele tomava as pílulas de ópio, né? E isso terá terminado o sono que precedeu minha morte. Só que eu achei interessante a palavra sono e a palavra morte estar entre aspas, porque talvez quando aquele cara tenha me encontrado, apesar que ele cuspiu na cara do cara e tal, mas eu fiquei pensando se
ele estava vivo ali de fato, ou se ele estava no estado de morto, mas tinha uma certa consciência ainda, entendeu? Então eu fiquei assim, Gente, essa morte, entre aspas, aqui, ela não seria à toa que o autor colocou isso entre aspas. Tem algum significado aqui. Ah, mas gente, eu aí pensei numa coisa aqui. eu vou até aproveitar para comentar um pouco, né, sobre o texto lá do Charles Kiefer, que ele fala que esse duplo movimento de fazer aparecer e de fazer esconder, o excesso de luz também pode ver, é a essência do bom conto. Ele fala, um bom conto esconde o que mostra e mostra o que esconde. Curiosamente, eu não sei vocês, eu achei que esse conto, ele dava a trabalhar bem esse texto do Charles Kiefer aqui na questão do esconder e do mostrar, entendeu? Do revelar que ele põe ali, né? É porque o conto tem que ser equilibrado, né? Ele não pode nem revelar demais, nem esconder demais. Sim, exatamente. Entendeu? E esse conto, ele revela pra gente uma condição da alma dessa personagem, uma revelação que ela teve, mas que, na minha cabeça, é uma revelação muito única para a personagem, que a gente está tendo um vislumbre disso, mas a gente não vai ter um acesso totalmente a esse vislumbre que essa personagem teve. Agora, ela dá uma parte grande da revelação que ela teve para a gente no final do conto. Eu acho que o desfecho ele traz uma revelação maior. Entendeu? Foi a impressão que eu tive do desfecho do conto, né? Sei vocês. Que aí eu justifico o que eu falei no começo, que eu achei que o conto começou com um tom pessimista, mas é como se a personagem ela tivesse passado por uma espécie de evolução. E ao final do conto, ela entendesse um propósito maior para isso. Entendeu? Mas você fala de qual dos desfechos? O que está no link que eu mandei ou o que eu mandei depois, o print aí? O que está no link que você mandou. Porque aquele que você mandou no WhatsApp, ele continua depois desse aqui que estava lá no site? Sim. Eu acho que sim. Eu acho, ô Eno, eu achei um pouco estranho, você não achou, não? Eu achei mesmo. Eu também achei um pouco desconexo, não sei, eu fiquei meio assim, tá? Será Eu que não li tá aquilo faltando alguma lá, outra parte, não? eu fiquei, ou então aquela parte é do desfecho mesmo? Ó, Porque o eu desfecho aqui, o desfecho do link que você mandou lá da revista Piauí, eu achei que fechou de uma forma tão perfeita que eu não via mais como colocar nada aqui nesse conto. Pois Entendeu? Talvez é. seja até por isso que não tenha mais nada lá, né? Talvez o cara que fez isso, que fez lá no site, talvez tenha a mesma conclusão que você, antes, que ele deixou exatamente daquela forma porque ele julgou ser melhor, ou existe algum consenso sobre esse conto, né? Alguma edição especial de várias edições diferentes, não sei. A gente pode fazer uma pesquisa depois no original espanhol, né? Pra gente dar uma olhadinha nisso, né? Uhum. Estou pesquisando aqui também para ver se eu acho alguma coisa. Beleza, moço. Eu vi em Mas, outro site com o mesmo desfecho da revista. Ah, é? É. mas ô Anderson, isso aí que você falou, que você tinha comentado de ele possivelmente estar morto já, né? Eu acho que até faz bastante sentido, muito por conta da presença daquele cara que chegou. Porque, tanto que tem uma hora, se a gente for ler a parte do cara, desde que ele chega até a hora que ele vai embora, com o pensamento de que o cara já tá morto, faz muito sentido ainda assim. Porque, ó, se eu não me engano, ele fala que ele, ó, ofendeu-se e bateu em mim com o dorso da mão. Se a gente lê essa frase como se ele já estivesse morto, talvez ele tentando acordar o cara, né? Vendo se tá morto mesmo. Sua simplicidade camponês, de rápidas reações, ó, impunha-se a toda inclinação de exame e pesquisa. Vendo se está morto mesmo, vendo se tem alguma coisa. A expressão do homem,
Eu não sei se essa parte é logo depois, aqui eu tô lendo aqui pelo bloco de notas. A expressão do homem, de pessoa de bem desolada e servil, advertiu-me que não era de rascavalesco e dualista. Pareceu querer se retirar sem... Cadê? E de fato foi embora, torcendo o pescoço por bom tempo para continuar olhando. Talvez ele estava ali abandonando o cara, que ele percebeu que estava morto, olhando o cadáver, né? Sabe? Sim, Eu achei uma forma bem abrupta, tipo assim, se o cara tivesse vivo, eu achei que ele abandonou de forma bem abrupta, sabe? Não teria por que ele largar o cara ali. Ele não vai, sei lá, digamos que o cara que caiu realmente chegou a ofender esse camponês. Eu não acredito que o camponês simplesmente se sentiu ofendido e largou o cara pra ser morto, sabe? Eu acho que é um negócio meio esquisito. Eu me senti meio esquisito quando o cara simplesmente chegou e foi embora. Você acha que o sim. cara foi embora por quê, então? Não sei, cara. Não sei. Se o cara já estava morto, eu acho que faz sentido, porque talvez o camponês não sei lá, não tenha se dado o trabalho de, pô, vai ser ele que vai revelar um cadáver, vai ter que carregar um cadáver, o que ele vai fazer? Ele simplesmente foi conferir se estava vivo, se tinha salvação, se não estava, foi embora. Mas aí ele percebeu que não tava e foi embora? Não, não sei, exatamente, é exatamente essa discussão. A gente não sabe o que é real, entendeu? Eu só tô falando que se a gente for levar em consideração que o cara estava vivo e estava realmente ali, tem uma hora que fala, né, que ele chega a se expressar, mas na verdade ele achou que estava falando, mas ele não conseguia falar. A gente não Eu sabe o que acho, aconteceu. eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. Porque eu não sei se repararam, né, quando esse cara encontra outro cara, já se passou muito tempo. Porque vocês repararam que a passagem de tempo aqui foi bem interessante. Que essas reticências que tem no início de alguns parágrafos, para mim, elas indicam uma passagem longa de tempo. Pelo menos eu pensei dessa forma, sabe? Ele coloca reticências como intervalos de tempo aqui no para cada parágrafo desse, que temos reticências no começo. Eu imaginei o quê? Que esse cara provavelmente avistou as roupas do cara que estavam ali junto da espada, sei lá e tal, e talvez não achou corpo nenhum. E o cara já tem se tornado um vegetal, uma planta. E aí, parece que o camponês ele ficou muito intrigado, porque falou assim, ó, pareceu que queria se retirar sem se aprofundar no mistério. E de fato foi embora torcendo o pescoço por um bom tempo para continuar olhando. E aí o camponês ficou intrigado, tipo assim, essa roupa tá aqui talvez, mas cadê o cara dessa roupa? Sei lá. E aí eu acho que nesse momento, talvez, o cara que tinha morrido toma a consciência de que ele agora de fato é um vegetal. Através do olhar do outro, ele se reconheceu como vegetal. Faz Ou muito seja, ele sentido. percebeu que ele já não era mais um homem, entendendo? Pelo susto que ele viu no olhar do camponês. Assim, uma teoria. Também não sei, eu tô lendo o texto aqui pensando isso aqui. Aí ele fala, ó, mas em tudo isso havia algo que me fez estremecer, algo referente a mim mesmo. Tá vendo? Aí que vai fazer essa reflexão que vai finalizar o conto. Faz muito sentido, moço. Muito essa questão que você falou. Talvez nem tenha corpo, né? Sim, talvez nem tenha o corpo, né? Entendeu? Porque ele falava e o cara não ouvia. Ou seja, não saía mais voz, não tinha boca, não tinha órgão mais. Eu pus num site espanhol aqui e o final do conto são aqueles dois parágrafos mesmo. O que você mandou no WhatsApp, É, eu vou até dar uma lidinha lá neles agora de novo, porque eu li, mas assim, beleza, moço. quer ver? Deixa eu ver. Tem até
tá até de outra forma aqui, mas tá no final mesmo. Depois da parte que ele fala Não, beleza. do beijo mútuo entre o vegetal e o sol, tá depois mesmo. Porque eu vou até mandar no WhatsApp aí, mas é praticamente a mesma coisa do que eu mandei aí antes, tá? Do print. Mandei aí o parágrafo aí de novo. Beleza, moço. Tem vários críticos que colocam, que comenta esse texto fazendo uma comparação com Kafka. É, mas faz sentido, né? Se eu pensar na questão do absurdo, né? Porque tem uma coisa bem absurda aqui mesmo, né, nessa situação desse cara aqui, né? Uhum. É como se fosse uma Metamorfose. metamorfose, mas não como um inseto, mas como um vegetal dessa vez. Sim, verdade. Eu queria falar uma coisa que me impressionou também, depois vocês tentem ler o conto em voz alta. Tem tipo um Eu li em voz ritmo, alta. Eu li em voz alta. tem um ritmo, uma beleza assim nesse conto em ler em voz alta, sabe? Não sei se também tem a questão da tradução ajuda, mas acredito que esse ritmo seja por conta da escrita do autor, né? Uma coisa poética, assim. É muito bonito, né? É bem, É. muito bonita escrita mesmo. E Gente, uma Gente, coisa que. Calma aí, um de cada vez. Fala aí, Ana. Fala aí, Ana. não pode falar. Eu falei o antes. não, eu só ia elogiar Não, mesmo, sabe? Umas passagens muito bonitas, realmente. Sim. Fala aí, Mister. igual. Deixa eu ver aqui, qual passagem. Igual essa aqui. Coisa curiosa. O corpo é atacado pelas forças roedoras da vida e é uma mixórdia em que nenhum anatomista distinguiria, mais que barro, galerias e trabalhos prolixos de insetos que instalam sua casa. Entretanto, o cérebro conserva a inteligência. O cérebro conserva a inteligência e ele usa a parte do que o corpo dele está imóvel, mas a cabeça consegue pensar, né? Tem muito a ver com essa questão da consciência mesmo, né? O que o Anderson Sim. falou. Muitos dias, me parece, passei nessa situação e as pílulas negras continuavam a entrar pela minha boca, e sem ser tragadas, desciam pelo declive, assentando-se mais abaixo para transformar tudo em negrume e em terra. Tem uma beleza, assim. Talvez até uma beleza que a gente não consegue perceber, que é uma beleza da morte também, que é uma coisa inexplicável, sabe? Eu que vivenciei, assim, a questão do meu pai, né? Eu fico lembrando muito disso. E teve até essa coincidência da questão da consciência, né? Só que, assim, eu que passei 40 dias com meu pai no hospital, a gente estava o tempo todo tentando saber se ele tinha alguma consciência.
E meio que a gente não conseguia provar cientificamente aquilo, mas existiam sensações, sabe? Sensações de que ele tinha essa consciência. E, e é uma coisa que fica também, né, para a questão do após a morte, né? Será que a nossa consciência ela é mantida de alguma forma ou não? Não, eu achei esse ponto muito interessante. É uma questão humana, né? Eu Tem achei esse ponto muito até. interessante, cara. Ah, pode falar, pode falar. Não, eu só ia falar que tem até a questão como é que é? Experiência de quase morte, Uhum. EQM, que algumas pessoas relatam que elas, quando estão em coma ou alguma coisa do tipo, ou sofrem um acidente, que elas sentem que elas morreram e depois que elas voltam à vida, depois que elas são recuperadas, voltam do coma e tal, elas relatam uma experiência de como se elas estivessem fora do corpo delas e com uma consciência ainda. Existem vários relatos disso. Eu até vi um vídeo uma vez que o cara estava falando que ele tinha tido uma EQM, uma experiência de quase morte. Aí a pessoa com quem ele estava falando falou assim: sério, que curioso, que coincidência, porque eu também tive. E minha vida mudou depois disso. Até a percepção da vida da pessoa muda. É uma coisa muito impressionante mesmo esses relatos de EQM. Tem até uma série na Netflix que a primeira temporada fala sobre isso, né? É um cientista tentando descobrir, pelo viés científico mesmo, se existe isso ou não. Mas a série é de ficção, né? Que chama The Way. É bacana essa série. A primeira temporada é muito boa. Legal, moço. Ô, gente, essa parte aí, isso que o Enon falou, né, de morte e tal, casa muito com o que a gente estava discutindo, né, sobre o que o Anderson falou primeiramente. Eu acho que tem uma parte aqui, não sei se vocês chegaram a comentar, deixa eu até achá-la de novo, que é uma parte que ele cita explicitamente barro, né, que ele é barro, aqui, ó. Eu acho que isso reforça ainda mais toda essa ideia, reforça ainda mais, que por coincidência é a frase que está de subtítulo, né, lá na revista. Creio ter o ninho de formigas perto do coração. Ele começa assim, ó. Pelo formigamento que sinto por dentro, creio ter um ninho de formigas perto do coração. Isso me alegra, mas me impele a andar. E não há como ser barro e andar. Tudo tem que vir até mim. Não sairei ao encontro de nenhum amanhecer ou entardecer, de nenhuma sensação. Então ele explicitamente ele já pensa ou já sente que é barro. Então isso meio que já está dando indícios de que ele já é adubo mesmo, já está morto, sabe? E tem um ninho de formigas dentro do coração. A princípio, à primeira vista, quando a gente lê essa frase, a gente pensa assim, pô, ele está fazendo alguma metáfora. E pode até ser também. Mas se a gente olha por esse viés de que ele já está morto, é literal, né? Tem literalmente um ninho de formigas dentro do coração dele, porque ele todo já é barro, já é terra. Então tem formiga dentro da terra. Né? Então, não, eu só queria citar essa parte, porque eu acho que reforça isso que a gente estava discutindo. E talvez isso não seja uma conclusão óbvia para todo mundo que lê o conto, porque, como eu mesmo disse, da primeira vez que eu li o conto, eu não tive a impressão que o Anderson teve lá do pessimismo e otimismo. Não sei se é nem otimismo, né? Mas pessimismo e um pouco mais de felicidade. E também não tive essa impressão de morte à primeira vista. Tive essa impressão só depois dessa nossa discussão aqui. De acordo com a teoria que a gente leu hoje, né? O cara ele não pode revelar demais, né? Uhum. Parece que nesse ponto também não revela demais. Assim, deixa subentendido, né? Essa questão da morte e tal. Porque o cara poderia ser um corpo humano vivo, mas ao mesmo tempo ele poderia ser uma pessoa morta que está virando vegetal, né? As duas coisas ao mesmo tempo ali. Tem uma dubiedade, assim, uma duplicidade assim, do que está acontecendo.
Tem uma parte aqui, gente, que eu achei interessante também, que tem até, eu achei até uma parte assim, que tem humor, né? E quando ele fala, senti que minha transição a vegetal não progredia muito porque um grande desejo de fumar me torturava. Ideias absurdas me cruzavam a mente. Queria ser um pé de tabaco para não ter necessidade de fumar. Eu achei essa parte assim, achei interessante, porque tem uma pitadinha de humor aqui no meio dessa coisa tão fúnebre, né, que ele vai falando, nessa aceitação desse novo estado dele, né? É, ele coloca isso aqui, eu achei interessante, entendeu? Colocar essa parte com esse certo humor, né? Aqui. Mas ô Anderson, você Ah, realmente sentiu o tom de pessimismo ao longo do conto todo? não, no começo, eu falei, No no começo. começo, no começo eu pensei assim, nossa, esse conto deve ser muito pessimista, pesado e tal. Só que eu fui vendo que para a personagem, ela foi aceitando essa condição e entendendo meio que o propósito da vida é esse ciclo, sabe? Que é um ciclo natural, pelo qual todo mundo vai passar. Ou seja, ela foi aceitando isso e esse estado foi se tornando um novo estado de uma existência diferente, sabe? Que as outras pessoas não iriam entender. Aí eu acho que esse é o brilho do conto, sabe? Eu acho legal quando esses contos, a gente tem pegado contos que tem feito a gente pensar em possibilidades de coisas muito diferentes que a gente talvez não pensaria sozinho. Esse conto do Borges, o último conto do Ted Chiang, eles mexem com possibilidades, assim, e se realmente for assim? Entendeu? Eu acho isso muito legal, de fazer a gente considerar uma hipótese de uma coisa que a maioria das pessoas não acredita ou nem pensam muito sobre. Então, esses três contos, coincidentemente, eles têm essa semelhança, sabe? De levar a pensar nessas coisas. No caso do conto do Ted Chiang, você pensar que a matemática não é tão exata, né? Pode talvez não ser tão exata assim. No caso do Borges, eu acho que a gente pensar na questão da memória, do fluxo de memória, não ser uma coisa tão legal, né? Ficar sempre lembrando as coisas demais. E nesse conto aqui, eu acho essa questão da morte, sabe? Talvez exista um estado de semiconsciência ou consciência antes da pessoa morrer, de fato, se tornar pó. Então, assim, muito interessante, né? Essas coincidências e essas possibilidades, né? E assim, mesmo que a pessoa não tenha consciência após a morte, ela pode conseguir, de alguma forma, entender e meio que aceitar a condição de se tornar pó também. Eu acho, né? Que esse conto deixa essa possibilidade também. E eu vi um vídeo uma vez que é daquele físico, eu não sei falar o nome dele direito, mas é Neil deGrasse Tyson. Ele é astrofísico, você já ouviu falar nele? Uhum. Ele é um negro bem famoso, físico, um dos físicos mais famosos da atualidade. Ele faz uma série na Netflix, eu acho, né? Um negócio assim. Sim, ele tem uma série na Netflix. Ele falando com um repórter, né? O jornalista. Aí o jornalista pergunta para ele assim, sobre a questão da morte, né? E o jornalista acredita em Deus, acredita que a gente vai para um plano superior, paraíso, alguma coisa assim. E ele fala que não, que ele acredita que ele vai virar terra, que ele vai virar pó mesmo. E o jornalista fica muito assim, pasmo diante das respostas dele e começa a jogar aquela coisa, né, de que tipo, como se a vida não tivesse sentido se não tivesse um paraíso depois, né? Porque a gente ter vida e simplesmente morrer e deixar de existir. Mas ele fala que ele vê uma beleza na física, porque
ao morrer e virar terra, a gente também faz parte de um processo que está criando vida de outra forma e que está mantendo as energias do mundo, só que ela só está sendo transformada. Então, ele tem uma consciência assim, sobre a morte que é diferente da que a maioria das pessoas tem, porque a gente costuma acreditar no paraíso e tal, mas que ela também tem uma beleza e uma validade que o jornalista lá não estava conseguindo compreender, né? E esse é um embate assim muito grande, né, da humanidade, né? Se e se a gente morrer e virar terra só? Será que isso não tem sentido nenhum? Será que isso faz a vida perder o sentido? Será que isso não tem beleza nenhuma também? Não, tudo perde o sentido por conta disso? Se for assim, porque a gente não sabe, né? A gente realmente não sabe se a gente vai para o paraíso ou não, se a gente vai para algum outro lugar ou não, se a gente vai reencarnar ou não. Assim, existem meio que indícios de algumas coisas, mas certeza eu acho que a gente não tem sobre o que acontece após a morte. E é uma discussão interessante, mas que as pessoas meio que evitam, né, também. Discutir sobre a morte, sobre o processo que acontece durante a morte e após a morte. As pessoas costumam aceitar de cara alguns dogmas, né? Sem querer pensar o que está por trás disso. Será que é sofrimento demais pensar nisso também? Ou não? Coisa interessante, né? Sim. Eu acho que a morte é um tema muito caro da literatura, né? Eu acho que ela sempre vai ser esse mistério que vai levar muitas conjecturas, enfim. Inclusive, eu vou indicar uma leitura para vocês. Vou mostrar com vocês rapidinho aqui. Devo enxergar? Peraí. Dá sim. Tá. Os Diários de Sylvia Plath. Plath. Gente, essa autora é uma das mais importantes do século XX e ela se suicidou aos 30 anos. E era uma mulher, assim, rica, sabe? Tinha uma vida, assim, talvez invejável para muita gente, né? O marido dela é escritor também e tal. Aí, ô Yuri, eu acho que comentei com você, foi ela que falou o seguinte, falou assim, olha, não tem como você capturar a vida se você não manter diários. Por isso que eu escrevi os diários assim, porque a gente esquece. Então ela era meio obsessiva em registrar as coisas da vida dela, sabe? Então, não li, mas estou com muita vontade de ler, parece ser muito interessante, gente. Aí fica a dica para vocês da Sylvia Plath. Vale a pena conhecer, eu acho. Entendeu? Enfim. Você falou Aí, isso, pode falar. Oi? não, eu só ia falar que esse negócio esse assunto de morte é um assunto tão complexo, sabe? Eu acho que eu tenho que aprender tanta coisa sobre isso ainda, porque, assim, sempre quando a gente lê, pelo menos quando eu leio algo relacionado à morte, seja isso visto de uma forma natural, de uma forma benéfica, de uma forma pessimista, eu sinto que é como se eu ainda fosse uma criança para estar lendo aquilo, sabe? Uma criança no sentido de que não que eu não deveria estar lendo aquilo, mas que eu ainda não entendo quase nada, sabe? Eu acho que muito pelo fato de que até hoje eu nunca experienciei nada de morte. Na verdade, eu tive uma bisavó que morreu quando eu tinha 7 anos. Mas, tipo assim, eu particularmente nunca tive até hoje nenhuma experiência. Em breve, com certeza, eu vou ter. Mas eu acho que não só por isso, né? Eu acho que não é nem só por isso de ninguém na minha família morreu. Eu acho que mesmo que morra, e que vai acontecer, eu acho que a gente sempre vai ter esse ar de mistério, né? E quando eu falo mistério, não exatamente por não saber para onde a gente vai, mas sabe isso que
que estava lá no texto literário, né? Da fazer aparecer e fazer esconder, né? E esconde o que mostra e mostra o que esconde. A gente não sabe exatamente o que é, a gente não sabe o que esperar de nada, né? E a gente não sabe para onde vai, não sabe quando acontece, não sabe como vai ser a reação, não sabe quais vão ser as condições. E quando a gente se depara com algo, com alguma coisa escrita que cita isso, pelo menos eu sempre fico bem pensativo, sabe? Eu analiso bastante, sim, por exemplo, o contexto, o cara tá, de forma que ele tá reagindo àquilo, seja isso ficção ou não, porque a ficção, apesar dela ser ficção no caso de não ser uma narração honesta da realidade, né, no sentido que aquilo não aconteceu de fato, mas que a ficção também pode ser verdadeira, né? O que acontece na ficção, muitas vezes, ela pode acontecer exatamente da forma que aconteceu na ficção na vida real também. Então, sei lá, só queria fazer esse comentário. Eu acho que a ficção, às vezes, pode ser até uma descrição da realidade, mas de uma maneira mais lírica, né? Mais poética, assim. Eu ia falar outra coisa, só que eu esqueci. Ah, eu ia falar, eu esqueci Ah, e ia falar justamente. só uma coisa antes. Como você vai ter que sair agora 3 horas mesmo? Porque Não, por mim. Ah, falei. pode falar. Não, você falou aí. Não, pode ser 3h20, pode ser? Pode. Por mim, eu ia falar isso. Mais ou menos ali, a gente encerra umas 3h15, 3h20. Beleza, tranquilo. Show de bola, então. É, Falei, moço. eu ia falar assim que, além da morte que a gente já conhece, né? Que é perder a vida humana de organismo e tal, o coração batendo, os órgãos funcionando, o cérebro. Além dessa morte, a coisa que o Anderson falou, que essa autora aí dos diários, existe um outro tipo de morte também, que é quando a gente passa a esquecer de tudo que a gente já viveu, sabe, no passado. Eu mesmo tem muita coisa de quando eu era criança que eu já não lembro mais de nada, assim. E para mim é como se eu tivesse morrido. Aquela pessoa que era eu quando era criança, parece que ela morreu, assim, que ela não existe mais. Que o que existe é o eu de agora e o eu de que lembra de algumas coisas que aconteceram recentemente, mas assim, aquele eu que era criança, que eu já esqueci um monte de coisas que aconteceu com ele, eu já esqueci até a forma como ele pensava, e era eu, mas ao mesmo tempo parece que eu morri, entendeu? Nesse sentido. E eu acho que existem essas mortes também que acontecem durante a vida, da gente esquecer mesmo de quem a gente era, do que a gente fazia. Isso é uma sensação que eu tenho. Interessante, hein, moço? É, Eu penso bastante nisso. Eu ia interessante. dizer que talvez isso me atormenta, que essa ideia, ela me atormenta, mas eu não sei se eu devo exatamente dizer que me atormenta. Talvez isso não é necessário, né? Será que isso é necessário que aconteça? Ou será que se não acontecer dessa forma, nos faria mal? Ou será que é realmente algo que, enfim, é uma infelicidade que acontece? Talvez um pouco dos dois, né? Talvez por isso a gente veja algumas pequenas salvação em registrar o pouco que a gente consegue, mas eu entendo o que você fala, cara. Às vezes eu me sinto muito mal quando eu tento olhar passado e não lembro das coisas, sabe? Não, assim, igual o Borges coloca lá, né? Ficaria difícil a gente viver se a gente lembrasse de tudo, né? O cara Não, lá, o Funes ele não consegue nem viver, né? Ele só lembra. Assim, o cara nem consegue viver direito, assim. Mas, sim. assim, esquecer de tudo também é bem complicado, né? Sim. Porque parece que a gente morreu, assim, aquele eu do passado. Porque se a gente esquece de tudo e não tem nem sequer alguns registros, assim, do que aquela pessoa fazia, né? Parece que aquele se perde, né? Pois é, aí tem um negócio interessante que no conto que fala assim, olha,
sua tranquilidade e inocência e seu possível êxtase talvez equivalham à intuição de beleza que oferece ao homem o conjunto da cena. Eu fiquei pensando muito nisso, vocês falando assim agora, eu dei uma viajada aqui, e falou de Borges também. Realmente, Eno, eu acho que a questão da vida está muito ligada à memória mesmo, sabe? Nesse livro que eu estou lendo, O Hotel Mundo, tem um personagem, não é spoiler não, tá? Porque isso aí já está até na contracapa do livro. Ela praticamente ela se suicida porque ela entra no elevador de pratos, aqueles elevadores de comida, sabe? E ela queria fazer um teste se ela conseguiria descer uns andares naquele elevador. Só que o elevador não suporta o peso, cai e ela morre, né? E aí fica o fantasma dela vagando lá e ela começa a esquecer das coisas. Ela lembra de palavras muito... Ela esquece palavras muito simples, sabe? E ela não lembra o que aconteceu pouco antes dela entrar no elevador lá de pratos. Então, a obsessão dela é tentar descobrir o que aconteceu antes dela entrar no elevador de pratos. Entendeu? E aí ela vai, e vão passando os dias, ela só vai esquecendo mais as coisas. E aí ela está no estado, por isso que eu falei que parece um conto, ela está meio que no estado de semi-morte. Será que a morte definitiva vem quando a pessoa realmente ela tiver um esquecimento total de tudo? Sabe? Eu fiquei muito pensativo, porque eu dei uma viajada aqui, linkando esse texto com outro livro lá que eu tô lendo. Entendeu? Como é que chama, gente? O livro? Contos do Loop. Tem um episódio que é sobre a morte, né? Que é Ah, é verdade. daquele velhinho lá. E Nossa, aí é muito bom esse episódio. ele ainda fala pro neto dele assim, tipo assim, né? E aí, se tivesse algum paraíso, alguma coisa assim, como é que a gente iria chegar lá? Como velho, como criança, como adulto? E ele coloca assim como se não existisse, né? E aí o menino defende a posição de que existe um paraíso, alguma coisa do tipo. Verdade. E aí tem essa discussão lá naquele episódio que é bacana. Sim. Legal, hein? Ô, gente, e o que vocês acharam do final do conto aqui? Quando ele fala assim, toda essa canseira não vale o beijo mútuo e nem sequer pactado entre o vegetal e o sol. Aqui, aqui eu vejo, por isso que eu falei que eu acho que o conto ele não é pessimista no final, porque ele entende o mistério maior que existe nessa transição e talvez não ter a consciência que ele faz parte, que ele apenas é um elemento da paisagem, como os vegetais não têm essa consciência, seja um prazer muito mais sublime do que você saber, por exemplo, igual no caso dele, né? Que agora ele faz parte de talvez seja um elemento da paisagem. Eu fiquei pensativo nisso aqui também nesse final, não sei. Se quiser comentar alguma coisa aí, mas eu achei muito interessante. Cara, E no ca... esse último parágrafo da revista, né? Sem ser o que o Ena mandou. Eu confesso que essa última parte eu fiquei bastante curioso com ela. Principalmente quando ele começou a falar da questão da atividade e movimentação humana. Eu falei, cara, Sim, será que ele quer dizer alguma coisa? Tipo assim, será que ele vai fazer alguma crítica? E acaba que ele faz, mas eu sinto que a crítica que ele fez é um pouco diferente da que eu achei que ele ia fazer. Não sei, talvez seja até a mesma, mas eu acho que essa frase final, né? Eu acho que a interpretação que a gente pode tirar disso é que, assim, toda essa canseira, ou seja, tudo isso que ele citou, né? Atividade, vai e vem, mudança, movimentação humana, e ele faz uma comparação, né, de um homem que se move num calabouço filiforme, né? Ele vai para frente ou para trás, em uma linha reta, ou do homem que conhece muito bem o lugar que pisa, conhece as quatro paredes, igual ele fala,
Eu acho que ele acaba comparando esses dois, mas que no fim é tudo igual, né? E que nada disso que acontece vale, talvez, a sensação que ele esteja sentindo. Esteja ele em estado pós-morte, seja isso aqui uma escrita... Seja que o ator tenha escrito aqui simplesmente para confundir a gente, mas eu acho que não importa o estado exatamente do eu lírico, sabe? Eu acho que talvez ele queira transmitir essa sensação, ou essa ideia de que tudo isso que ele narrou, né, de natureza, enfim, de conexão, tanto que ele cita, né, beijo mútuo entre Vegeta e Sol, talvez tudo isso valha muito mais do que todo o resto, né, todo o esforço que talvez na visão dele seja em vão. Talvez a gente se movimente demais e não preste atenção exatamente nesse ponto que ele citou. Eu acho que é uma reflexão muito simples, mas que ela é muito profunda, se a gente for parar para... Esse assunto ele sempre vem em volta, né? Fica em pauta. Mas são aqueles típicos assuntos que a gente sabe que meio que são verdades absolutas, mas que a gente, por hora, ignora, né? Sabe aquele tipo de assunto? Falei. Vai atender meu irmão aqui rapidinho. Oi. Tá. Não. Tá. Eu tô numa reunião aqui. Falou. Pode continuar. Sabe, tipo assim, só finalizando, sabe aqueles assuntos que a gente sabe que são verdades absolutas, mas que a gente sempre acaba esquecendo? Então, por exemplo, a gente sabe que trabalhar demais não vale a pena, a gente sabe que se preocupar demais não vale a pena, a gente sabe que no fim das contas por exemplo, a gente sabe que a gente sempre tem que dar mais valor à nossa família, a gente sempre não dá o suficiente, a gente sabe que a gente devia ter uma melhor relação com a natureza. Todas essas coisas são verdades absolutas pra gente. A gente sabe que isso devia acontecer, mas frequentemente a gente, assim, isso se perde no dia a dia, sabe? São verdades absolutas que se perdem no dia a dia. E, como eu disse, essa reflexão é muito simples, né? Pelo menos a interpretação que eu tive disso aqui é uma reflexão muito simples, mas que é muito profunda, né? Essas verdades, assim, elas são muito tocantes. E assim, quando eu li esse último parágrafo, eu pensei nessa questão que você está pensando, né? Da questão da movimentação humana, de produzir o trabalho, assim, e que, tipo assim, meio que isso não leva a tanta coisa assim. Na verdade, leva, mas o autor estava mostrando que mesmo um movimento ali de beijo entre o sol e a planta, uma coisa de uma fotossíntese, sei lá, talvez seja um trabalho tão válido quanto o trabalho e a ação humana, né? Mas além da questão da ação humana, o Anderson falou aí, né? E tem outra coisa também, que o autor mostra que é contrário a muito do que a gente pensa, né? Que a gente pensa que a beleza da vida está também na questão da consciência humana, né? Que o ser humano ele tem consciência sobre tudo que ele faz e tal, diferente dos animais, das plantas, mas o autor coloca que a vida também pode ser tão bela quanto ou até mais para um vegetal ou para uma planta que não tem consciência do que ele está fazendo ali. Mas, assim, um beijo entre o sol que não foi nem combinado entre as duas partes pode ser mais bonito do que muitas das coisas que a gente faz, seja trabalhando ou seja produzindo cultura, história e tal, e que tem a consciência humana aí, mas que também existe uma outra forma de vida também que a gente não dá valor e que a gente coloca como inferior à nossa. Mas será que é inferior à nossa? Eu acho que tem uma questão assim, sabe? Que o Anderson colocou aí essa questão da consciência. Nossa, gente, e eu achei muito bonito esse negócio do beijo aqui mútuo, viu? E aí eu fiquei pensando assim, será que seria... Será que a gente não tem a verdadeira consciência, sabe, das coisas? Do simplesmente existir por existir, de ser natureza, né? E aí, quando ele fala dessas paredes, talvez
se refere a alguma forma de prisão também, né? E aí, esse estado vegetal que ele se encontra, que talvez fosse a libertação dele, né? Enfim. E Mas Mas costuma eu, ser essa o questão da contrário. prisão eu não cheguei a pensar, não. Mas se for isso, eu pensei agora também. costuma ser Oi? o contrário, costuma ser o contrário do que a gente pensa, né? Tipo assim, pelo menos eu, se eu olhar para um vegetal e olhar para mim, eu penso que eu tenho muito mais liberdade do que um vegetal, né? Mas assim, ele coloca a situação um pouco contrária a esse tipo de pensamento que é autoinduzido, assim, de que a gente sempre tem mais liberdade, de que a nossa vida é de alguma forma superior. A gente até existe o termo vida superior mesmo, né? Para, por exemplo, se um alienígena tiver consciência lá, é uma vida superior. Mas se a gente encontrar uma planta fora do universo, não é uma vida superior, né? É uma vida inferior à nossa. É um negócio assim, bem poético, né? Sim. Verdade, moço. Mas eu acho que no nosso debate do conto, eu acho que é basicamente isso. Porque eu, pelo Eu, menos, não sei vocês, mas eu acho que a gente tocou todos os pontos que eu cheguei a. Eu marquei muitas partes, né? Coloquei muitas partes Deixa eu aqui. só fazer um último comentário aqui rapidinho. Tá? Rapidinho. Esse conjunto da cena, talvez, seja a consciência total, sabe? De você saber do seu lugar de fato, da sua importância no ciclo do universo, vamos dizer assim. Porque até então a gente tem uma visão de que tudo que a gente faz tem um determinado fim, né? E não entende talvez essa ideia do próprio ciclo mesmo, sabe? Que não é um fim, mas que é sempre um ciclo. Então, eu acho que nós não temos essa consciência do conjunto da cena, sabe? Eu acho que essa consciência, eu acho que o conto desperta um pouco nisso. Ser mais consciente do seu papel no mundo, sei lá, no universo, de repente. Eu fiquei pensativo nisso aqui agora. Eu acho que esse final, ele revela um propósito, mas ele continua sendo enigmático, como você falou, Yuri. Ele consegue revelar, ele consegue mostrar uma coisa, mas ele esconde ainda alguma coisa aqui. Sabe, eu tive essa impressão. Pegando um pouco do texto do Charles Kiefer aí, eu senti isso. Ele revela, mas ele esconde. Sabe alguma coisa aqui também? Não sei, como se esse conhecimento também fosse uma coisa muito individual e que cada um tivesse que passar por si só, sabe? Ô, gente, eu tô sentindo assim que a gente vai encerrar, mas que vai ficar muita coisa ainda, sabe? Tipo assim, muita coisa que a gente não discutiu. Não, eu também acho, Igual, mas eu ia até eu... sugerir aqui pra gente procurar algum material, algum vídeo falando sobre esse conto, pra gente ver se a gente encontra algo mais. Legal. Mas às vezes a gente procura um vídeo e fala menos do que a gente consegue discutir, Isso é né? verdade. Também. Porque uma discussão em conjunto também, às vezes, é mais produtiva do que uma pessoa só pensando sobre o ponto, né? Talvez a gente encontre alguma crítica bem feita, seja ela escrita ou não. Enfim, talvez. Eu vou pesquisar aqui, ver se a gente encontra, ver se eu encontro alguma coisa bacana Uma pra gente última coisinha analisar. que eu pensei aqui agora, com a fala do Anderson aí, foi que parece que tem uma inversão assim também, sabe? Que o pessimismo dele está relacionado à vida que ele tinha, enquanto existe um certo otimismo, realismo assim diante da morte, que é o contrário do que a gente costuma pensar, né? Enquanto a gente vive, a gente costuma ter um certo pessimismo também com a morte, né? Só que assim, às vezes a vida também é muito sofrida, né? E a gente não para para pensar assim, será que o ruim está sempre na morte e o bom está na vida?
Ou não pode ter uma inversão também? É uma questão aí. Bacana, né? E outra questão, a gente pensar também, que se a gente pensar na Bíblia, que fala que o homem veio do pó, essa questão de retornar ao pó é retornar ao início, né? Então, a questão de recomeçar o ciclo também, né? Pelo sentido bíblico, né? Também. Pois é. Tem muita coisa, né? Sim. Não, mas eu com certeza vou pesquisar um material aqui. Eu, Ô, como Yuri, você se falou, com você não certeza tem coisa assistiu, escondida. assiste depois do vídeo que o Eno mandou sobre o Bosch também, que é muito legal, viu? Vou assistir, vou assistir. Ah, aquele vídeo é bom, viu? Muito bom mesmo. O cara que fez aquele vídeo, ele é filósofo e Gostei historiador. muito. E aquele canal tem muita coisa de filosofia, viu? Eu acho que o Yuri ia interessar também. Tem sobre Nietzsche, niilismo, tem muita coisa. É, eu gosto. Ô, meninos, só mais uma coisa aqui antes de encerrar. Não esqueçam de começar a escolher os textos do ano que vem. A gente tentar montar uma listinha até mês que vem, né? Eu acho que era legal, porque de repente a Vou até gente anotar aqui. conseguia até montar. Eu estou com uma ideia aqui, é o seguinte: de repente a gente consegue montar uma lista com os textos e fazer um documento único, sabe? Para a gente deixar ele sempre salvo aqui, ficar mais fácil de achar as coisas. Eu acho que dá para fazer isso. E assim, eu vou. Essas 2 próximas semanas eu ainda vou estar muito apertado, mas depois Não, vai ser tranquilo. melhor e a gente, qualquer coisa, a gente pode até começar a ler o processo aí. Não, E eu vou, beleza. Eu vou e lembrando eu vou vocês olhar, também. e eu vou olhar essa questão dos contos do ano que vem também. Tranquilo. E o próximo conto deve ser um conto muito bom, hein, moço? Também porque essa autora é muito bem falada, né? Eu nunca li nada dela. Também É a não. Catherine Mansfield. Mas sempre muito elogiada como grande contista, né? Então deve ser um conto excelente. Acho que sim. Então, galera, vai fazer alguma consideração ou não precisa, não? Vocês que sabem. Ah, não, eu acho que não precisa não, porque a gente fez lá no... Tipo assim, talvez, né, eu dei aquele... Esse celular aqui é uma maravilha. Eu dei aquela ideia lá da gente fazer aquela consideração geral antes mesmo da análise, mas eu acho que ela já serviu meio que como... Eu não sei, se você quiser fazer... Vamos fazer então, coisa de 20 segundos, então. Vamos... Ah, uma Não coisa que eu sei. ia contar, uma coisa que eu ia falar com vocês era sobre um sonho louco que eu tive, né? Só que eu não vou. Deixa para outro dia. Eu Não, conto pra você. manda áudio no grupo. Ah, quer que Eu manda? tenho que... Pode ser. Eu tenho que sair agora antes das 13h30. Então faz o seguinte, eu também tenho que sair. Vou encerrar aqui mesmo. A gente acho que tá de Show. boa, a gente se sentiu bem também, sabe? Mas, Foi legal. mas manda esse sonho lá no grupo por áudio, gente. Pode Eu ser mando 10. lá, eu mando depois, tranquilo. Show de bola, então. Beleza? Falou então, galera. Adiós, rapaz. Ó, vou Falou, mandar o link pra amigos. vocês. Eu acho que a outra Falou. gravação eu não mandei no seu e-mail, não, né, Ana? Eu acho que eu mandei pro Anderson. Não. Recebeu, Anderson? Ô, moço, eu não abri, você acredita? Eu Ah, mas vou depois. recebeu, né? Tá, eu tenho que mandar Fala. pro Eno e vou Manda as arrumar duas isso lá aqui. pro meu e-mail. Aham, vou mandar, vou mandar. Beleza. Show de bola. Tranquilo. Então falou, galera. Falou, Valeu, galera. rapaziada! É nóis, abraço! Bom Tchau, demais. gente. Alô.